eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos por todas as tuas ricas bênçãos, pelo período que passamos de resguardo por causa da doença, que tivemos que fazer um repouso bem forte, mas através da ciência, dos medicamentos, da tua bênção, da cura, nós estamos de volta. Louvamos o teu nome, Senhor, porque tu tens sido feito a tua presença prevalecer em nossa vida e nós te louvamos por isso. Agradecemos por tudo em nome de Jesus. Agora abençoa, Senhor, todos esses que estão ao alcance da nossa voz, que eles possam receber de Ti a bênção, que eles possam receber a Tua ajuda, a Tua orientação nesse momento que ainda estamos com esse vírus agindo, matando pessoas, como foi o caso do conhecido da nossa irmã Conceição, que acabou falecendo hoje, e outras pessoas mais que estão tendo suas vidas ceifadas por este vírus, que ainda não tem cura, não tem vacina, não tem nada, e infelizmente a situação continua da mesma forma que praticamente 8 meses atrás. Então, louvamos ao teu nome porque tu estás conosco, tem nos guardado até aqui, e pedimos, Senhor, a tua ajuda sobre aqueles que estão acamados, que estão adoentados. Livra-os, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Falando sobre as questões familiares, a questão ligada ao namoro, a importância de um namoro sadio para que a família seja também uma família constituída dentro do contexto de Deus, dentro do contexto sagrado, a importância do homem ter um espírito consagrado a Deus, que é a sua razão espiritual. Quando Deus fez o homem, fez um homem trino, carnal, espiritual e a alma vivente propriamente dita, mas com a queda do homem no pecado, esse espírito foi submetido, sobrepujado na carne, e as paixões carnais, os desejos carnais, as aptidões carnais tomaram conta desse espírito. Quando Jesus veio para nos renovar, nos dar uma nova semente e nos fazer renovar a vida em espírito e em verdade, como o próprio Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade. Então estamos aqui agora. Então falamos sobre as coisas principais que devem ter entre um casal quando eles começam a se conhecer, como eles começam a se relacionar, o que nós chamamos de namoro. Falamos sobre várias coisas que são pecaminosas no namoro, muitas delas discutimos bastante, mostramos vários assuntos ligados à Bíblia, com toda a questão bíblica, lógico, ocupando o primeiro espaço, né? Então, eu vou só recapitular com vocês. Quando o namoro é pecaminoso, quando o relacionamento é pecaminoso, em primeiro lugar nós colocamos que é quando ele não tem a aprovação de Deus. Então, não tendo a aprovação de Deus, tudo daí para frente vai ser pecaminoso, né? Depois colocamos que quando o namoro é fora do tempo, às vezes o tempo ele é atropelado e o namoro acaba sendo uma coisa que vai incomodar, atrapalhar a vida do casal e não ajudar em nada, né? O namoro é pecaminoso quando não tem um propósito definido. É aquela coisa de namorar por namorar e acaba perdendo tempo um do outro e ninguém chega a lugar nenhum. É apenas para satisfação carnal, mas não constrói nada, certo? Depois falamos que o namoro seria pecaminoso quando ele fosse possessivo. Namoro não é uma possessão, não é uma apropriação da vida do outro, e por isso muita gente não tem conseguido vitória no seu relacionamento porque acha que o outro passa a ser uma propriedade dele. Não, relacionamento verdadeiro entre Deus e os homens, assim como os homens entre os homens, tem que ser de confiança, né? O amor verdadeiro, ele não suspeita mal, ele não arde em ciúmes, e isso é importante para que a gente entenda que o contexto bíblico é sempre de nós confiarmos nas pessoas e sermos confiados também por elas. Namoro é pecaminoso quando é leviano. Falei do que é ser leviano, da pessoa que não tem compromisso com nada, da pessoa que não se firma com ninguém, namora um, namora outro, namora 10, mas não namora nenhuma e não tem compromisso com ninguém. E aí, às vezes, as próprias moças também, que infelizmente, né, hoje em dia as coisas estão tão mudadas que as mulheres estão fazendo coisas aí do arco da velha que nos tempos bíblicos jamais seria permitido. Namoro seria pecaminoso também quando indisciplinado, e nós mostramos isso, que tudo tem que ter disciplina, horário certo, lugar certo, momento certo,
principalmente dia certo, para não afetar a questão do estudo, não tirar a pessoa da igreja, não tirar a pessoa da faculdade. E às vezes a gente vê que pessoas começam a namorar e acaba a vida da pessoa e ela fica toda voltada naquele namoro e esquece de estudar e dos compromissos da igreja, enfim. Então esse namoro acaba sendo proibido por Deus porque ele é pecaminoso. Também falamos sobre o ponto 7, que diz que o namoro é pecaminoso quando atrapalha os trabalhos da igreja. Então, se você tem um compromisso com Deus, não troque esse compromisso por ninguém, continue com o seu compromisso para que a sua vida seja abençoada. Quando você dá o primeiro lugar para Deus, Deus dá o primeiro lugar para você. Também falamos sobre o namoro impuro. Então, o namoro é pecaminoso quando é impuro. Falamos a respeito das paixões doentias, falamos a respeito do caminho da donzela, falamos a respeito da prostituição, da fornicação, das questões do seio, do beijo, das carícias, né, do abrasamento. E depois falamos, as carícias também levam ao abrasamento, e do abrasamento vem a nudez. Então a primeira coisa que o texto bíblico diz é que a mulher cede o seio, o homem quer logo fazer com que aquele namoro se transforme já num ato sexual. Depois vem a questão do namoro, que acaba induzindo a uma masturbação, porque eles ficam impuros e ficam aquecidos e ficam, né, conforme diz a Bíblia, afogueados, e aí não conseguem e vão acabar, né, se masturbando. E ninguém se masturba pensando no pão de açúcar, no corcovado, ninguém se masturba pensando no trenzinho lá de Santa Teresa. Todos vão acabar pensando no sexo, né, no contexto do sexo oposto. E a própria Bíblia fala que quando um homem olha para uma mulher e no seu pensamento já a possui, ele está cometendo pecado com ela. Então é importante que esse tipo de coisa não seja provocada, né? E hoje eu queria entrar no ponto 9, a partir do ponto 9, que diz que o namoro é pecaminoso quando ele desobedece aos pais. É importante demais a gente entender que no nosso século a família está sendo bombardeada por todos os lados. O país está passando por mutações severas e nós tivemos aí um governo de esquerda que destruiu bastante os conceitos básicos da família, e esse é o propósito básico do movimento comunista no mundo: acabar com a família, destruir a base da sociedade, que é a família. Se uma família está desestruturada, vai ser muito fácil você pegar os membros dessa família e acabar possuindo eles ideologicamente. Então é importante que essa família esteja bem centralizada, bem contextualizada na palavra de Deus, e que essa família esteja protegida pela bênção de Deus através dos processos bíblicos, porque ela é a célula matriz de toda a sociedade. A família não pode ser destruída, senão a sociedade por si se corrompe em completo, né? Então, os fatores básicos dessas colunas que são firmadas no conceito humano, ela não pode desprezar a família. E infelizmente a família tem sido atacado o respeito pelos pais, tem sido atacado o respeito pelo próprio corpo, o respeito pela vida, né? Estão aí tentando dizer que uma molécula não sei de quê, um átomo não sei de onde, uma bactéria encontrada não sei aonde já significa vida. Entretanto, esses mesmos que dão tanto valor a uma vida de uma bactéria não sei aonde, estão destruindo a própria vida, aceitando o aborto, como é o caso aí, já existe hoje no mundo aborto aos 9 meses. Então, quer dizer, a criança nasce para morrer, e isso é uma coisa terrível. Então veja que sociedade é essa que dá tanta atenção a uma árvore, que dá tanta atenção a animais, né? E não dá atenção ao próprio ser humano, à vida humana. Então a vida humana hoje está perdendo completamente o seu valor, porque a sociedade está corrompida dentro essa coisa que se coloca no cavalo, como é uma bitola, né? Aquele troço que coloca no cavalo para ele não se assustar com os carros e ele correr somente para frente. Então estamos vendo hoje uma sociedade completamente bitolada, uma sociedade completamente com uma meta definida, sem
um raciocínio, um intelecto funcionando, são robôs, né, pessoas robotizadas seguindo para o nada, porque infelizmente as coisas tendem a destruir. Cada país que está aceitando esse tipo de comportamento está sendo cada vez mais destruído, a exemplo de todos os países que nós vemos onde o sistema é dessa forma. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque o nosso país está sendo atacado, já foi atacado durante muitos anos, e o amor e o respeito aos pais está sendo deixado de lado. O comunismo chega a dizer que a criança não pertence à família, ela pertence ao Estado. E isso não é verdade. No contexto bíblico, a criança tem que pertencer aos pais. Então, veja, o texto diz, e nós escolhemos esse texto algumas vezes e vamos ler hoje de novo, primeira carta de Paulo aos Romanos, quando o apóstolo Paulo nos alerta a respeito dessa situação, na primeira carta, no primeiro capítulo da carta, no versículos 28 até 31, ele diz assim: assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado. Olha, o sentimento, então, é um sentimento apenas voltado para a depravação, um sentimento voltado apenas para as tendências e as tentações carnais e a sedução do sexo e os prazeres da vida, e esses prazeres completamente desenfreados, né, que só tratam de emoções. Então o indivíduo quer beber, quer dançar, quer farrear, enfim, e não pensa no amanhã, não pensa nas responsabilidades, porque infelizmente a razão foi completamente possuída, a parte espiritual do homem está alienada. Então quando esse homem acaba se voltando contra Deus, os seus sentimentos depravados surgem. Então o texto é bem claro, e eu vou ler mais uma vez. Assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus por sua vez os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, quer dizer, aquele crime planejado, aquela coisa que o indivíduo vai fazendo com todo o planejamento, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, não aceitam nem nada de ninguém, eles que sabem tudo, eles que são os únicos a entender de tudo, né? Inventores de males, desobedientes aos pais. Aqui é importante você colocar Deus colocando os pais dentro desse mesmo conceito que estamos vivendo hoje. As pessoas estão assim, dentro desses princípios que foram colocados aqui, esses adjetivos malignos, malignidade, murmuradores, detratores, contendas, homicidas, injuriadores, soberbos, enfim, e além de tudo, desobedientes aos pais. Se fossem obedientes aos pais, talvez nada disso teria acontecido. A obediência aos pais. Por isso os pais serem responsáveis pela criação, e também se esses pais foram bem criados pelos pais dos pais, né? Então tudo isso seria uma sociedade completamente diferente, né? E o texto continua: nécios e infiéis nos contratos, sem afeição natural e sem misericórdia. Esse é o tipo de pessoa que está vivendo hoje no planeta Terra, e talvez muita gente hoje que esteja dentro de igreja esteja com esse mesmo tipo de espírito maligno sem perceber. É uma ação no comportamento, no caráter humano, que ela vem do diabo. Embora a pessoa às vezes esteja dentro de uma igreja dando glória, mas nunca realmente converteu o seu interior. Lá no seu interior ainda existe muita malícia, muita cobiça, muita maldade, né? Então cheios de inveja, é uma coisa terrível, e muitas dessas pessoas estão hoje dizendo que são crentes, dizendo que são evangélicas, né? Principalmente no contexto de ganhar dinheiro. É muito fácil hoje o indivíduo se dizer pregador e conferencista, ou então cantor gospel, e ganhar muito dinheiro com esse negócio, né? E a gente acaba vendo todas essas pessoas sendo levadas pelo mar de lama total, de escândalos dos mais terríveis. Por quê? Porque, infelizmente, não tiveram pais
que também fossem criados por outros pais de uma sociedade estabelecida diante de Deus, seguindo as regras da palavra de Deus. Olha o que Moisés escreve lá em Números, capítulo 30, versículos 4 e 5. Isso vai ficar gravado, já coloquei à disposição de vocês. A apostila está lá, já na página, à disposição de vocês. Basta clicar, eu quero a apostila, e você vai receber, certo? A sua cópia da apostila gratuitamente. Você pode baixar o arquivo e imprimir na sua impressora, fazer como você quiser. Tá certo? Essa apostila completa que eu estou falando aqui para você agora. Então veja, número 30, do versículo 4 e 5. Se seu pai souber do seu voto e da obrigação com que se ligou, e se calar para com ela, então todos os votos serão válidos, e toda a obrigação com que se ligou será válida. Mas se seu pai lhe vedar no dia em que o souber, todo o seu voto e suas obrigações com que tiver ligado deixará de ser válidos. O Senhor lhe perdoará porquanto seu pai lhe os vedou. Então veja, obedecer ao pai e à mãe recebe perdão de Deus. Então se teu pai diz, hoje você não vai à igreja, eu vou sim, porque importa agradar a Deus e não os homens. Não, essa não é a atitude de um filho que honre os pais. Se teu pai disser, não vai à igreja, você não vai, cultue dentro de casa, dentro do seu quarto, o culto vai ser o mesmo, da mesma forma. Então, veja, que do outro lado também, se você fizer uma coisa que não deveria, o seu pai pode abençoar você e livrar você daquele contrato errado feito. Isso se você tiver uma vida de obediência. Então é importante que você tenha a bênção do seu pai, da bênção da sua mãe sobre você. Uma coisa que as pessoas hoje não estão mais usando é a referência da bênção. A gente antigamente pedia, eu me lembro quando era recém-formado em pastor, que eu ia em muitas igrejas e as crianças vinham, o próprio pai colocava os filhos para virem, vai lá, beija a mão do pastor, vai lá, dá a bênção ao pastor. E a criança vinha, beijava a minha mão e dizia, sua bênção, pastor. E eu dizia, seja abençoado, que Deus te abençoe. Hoje a gente não vê mais um filho pedindo a bênção do pai. Hoje não se vê mais um pai abençoando os seus filhos. Então é importante que você aprenda a abençoar seus filhos. É importante que você, filho, aprenda a pedir a bênção do seu pai. Pai, eu estou fazendo isso, me abençoa, ora por mim, eu quero sucesso. O que o senhor acha dessa situação? O que o senhor acha dessa decisão? Enfim, envolver os pais nesse conceito de vida com Deus e vida material. É importante demais, as pessoas não estão mais dando crédito a isso, muita gente acha que isso já era, que é coisa do passado, mas infelizmente todas essas pessoas que acham que essas regras já se perderam, acabam cometendo erros terríveis e que às vezes nunca mais se restabelecem, nunca mais se perdoam pelos erros cometidos por não terem a palavra de um pai amoroso para lhe dar toda a proteção necessária, certo? Olha o que Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 4, versículos de 1 a 3, ele diz, vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja longa a tua vida sobre a terra. Então você que está me ouvindo agora, é importante demais que você aprenda a respeitar teu pai, a respeitar tua mãe, a dar a devida provisão, porque honrar no sentido bíblico é dar completamente a honra necessária, mas também vem do sustento necessário. Então, se o pai precisa de um remédio, se a mãe precisa de um remédio, eu, graças a Deus e minha esposa, temos a nossa vida abençoada. Deus sempre honrou a minha vida, o meu ministério, o meu trabalho, e graças a Deus a gente não precisa que filho nos ajude em nada e não temos essa coisa de querer, porque para a gente filho não é investimento. Em muitos lugares há pessoas que acham que criou o filho para poder depois o filho dar alguma coisa de em troca, né? Criar filho é como se fosse um investimento para o filho depois trabalhar e devolver para essa pessoa alguma coisa. Ora, se você faz alguma coisa na intenção de ter de volta, isso não teve validade para Deus.
Se você deu na intenção de receber de volta, isso não é uma doação, isso é um empréstimo. Não é? E uma criança não tem condição de você emprestar para ela um prato de comida, para que ela também te devolva quando você ficar velho. Não, você tem que ensiná-la a respeitar a integridade de uma vida de caráter, e ela, quando ficar adulta, ela vai saber isso e vai te amar como pai, como mãe, respeitando todos os conceitos. Então, essa coisa de achar que filho é investimento financeiro é uma coisa muito errada que os pais fazem, e os filhos acabam entendendo isso. Os filhos acabam ficando decepcionados porque veem que os pais só pensam em lucrar com isso. E pai não tem que lucrar com o filho. Não, pelo contrário. Os pais têm que abençoar os filhos e os filhos crescerem gratos por esta bênção recebida pelos pais. Então é importante isso, que essa bênção de honrar o pai e a mãe é o único mandamento que tem uma promessa. A promessa é que os dias sejam alongados, que os dias sejam abençoados sobre a terra. Todos os mandamentos, eles são regras estabelecidas por Deus. A única regra, o único mandamento que tem uma promessa, se você cumprir, é esse de honrar pai e mãe. Então, ele tem uma promessa que traz para você prosperidade, traz para você uma vida abençoada, e eu louvo a Deus porque a nossa vida sempre foi assim com a mãe da minha esposa, foi assim com a minha família também, e graças a Deus está sendo assim na minha velhice com a minha esposa e minhas filhas. Olha o que Paulo escreve a Timóteo, seu filho na fé, no capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior do que um incrédulo. Então, como pode um indivíduo sentar num púlpito de uma igreja sabendo que o pai está sem comer, que o pai está internado num hospital, sei lá do que, ou num asilo, sendo maltratado lá por pessoas que ele nem conhece? Como pode uma pessoa sentar no púlpito de uma igreja se ele tem um casamento que ele fez anteriormente e agora o filho desse casamento está lá abandonado, sem ter condições de sobrevivência de uma forma humana, natural, porque ele resolveu casar de novo e resolveu agora ter uma nova família, e a primeira família então ele abandona, e os filhos da primeira família ele abandona também. E ele agora está no púlpito se achando o santarrão, mas Deus lá de cima está sabendo que aquilo não tem santarrão nenhum, aquilo é um sem vergonha, um trambiqueiro, um trapalhão, e Deus vai prestar contas desses homens adúlteros que estão usando os púlpitos das igrejas para se encherem de glória, mas que no fundo são traidores, são desobedientes, são ingratos, são desrespeitadores e também são adúlteros, certo? Então é importante você ter carinho pela família, carinho pelos pais. Se teu pai está necessitado, vá até ele. E não é só com questão material, não é só porque teu pai está sentindo necessidade de alguma coisa. O pai sente a necessidade de ver. Eu, por exemplo, moro bem perto das minhas filhas, bem perto dos meus netos, e eu sinto saudade. 2, 3 dias depois eu estou, poxa vida, cadê? E graças a Deus hoje a gente tem o celular, que a gente pode conversar por vídeo, né? Que coisa fantástica. Mas imagine naquela época, na época de Paulo, que para conversar de longe tinha que ser através de uma carta, e havia cartas que levavam até 1 ano para chegar ao seu destinatário, né? Então, que coisa terrível era a separação, né? Então, hoje a gente vê que há pessoas que estão assim, colocam os pais debaixo de qualquer coisa, ou então, estou magoadinho com o papai. Papai falou uma coisa que eu não gostei. Não importa se o papai falou que você não gosta, não importa se a mamãe falou alguma coisa que você não gosta, você tem que honrá-los como filho, porque você é filho, e eles são os únicos pais que você tem. E a Bíblia manda você honrar. Então vá lá, vá visitar, dá um beijinho, dá um carinho, e se tiverem precisando de alguma coisa, deixa lá 1 quilo de arroz, por exemplo. 1 quilo de arroz hoje é como se desse uma joia de ouro, né? O arroz está muito caro, então dá 1 quilo de arroz, hoje você vai fazer uma grande coisa. Que Deus abençoe a todos vocês. A próxima coisa importante é que nem sempre, namoro é uma questão de amor. Ai, eu amei fulana, mas eu não amo ciclana. Eu amo Beltrano, mas não amo... Não, essas coisas desse tipo de amor que você diz que, meus olhos bateram e eu amei, isso não é amor. Amor
à primeira vista é uma coisa de teatrinho, de novela. No meu tempo era fotonovela, né? Que tinha aquelas novelas que eram em revistas, né? Isso aí tinha amor à primeira vista, mas o verdadeiro amor não é à primeira vista. O verdadeiro amor, ele é muito bem trabalhado, muito bem educado, ele cresce com o tempo, ele é um amor experiente, é um amor que vai analisando, não é um amor desenfreado, louco. O nome disso é paixão. Paixão é que é desenfreada, é louca, é doentia, é explosiva, é escandalosa, é contradizente, né? Não, o amor verdadeiro, ele é simples e ele vem de forma muito estabelecida. Então, cuidado com essa história de, eu amo. Porque veja o que o texto diz, ó, primeiro livro dos Reis, no capítulo 11, versículo 1 e 2, diz assim: Ora, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, Moabita, Amonita, Adomita, Sidomitas, Etéias, das nações que o Senhor dissera aos filhos de Israel: não ireis para elas, nem elas virão para vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes aos seus deuses. A estas se apegou Salomão, levado pelo amor. Agora veja, a palavra amor aqui está no seu contexto, porque é a tradução que vem para o português. Mas será que foi o amor verdadeiro? Será que foi o amor ágape que fez Salomão gostar dessas mulheres profanas? Gostar dessa orgia toda que ele vivia, dessa profanação, esquecer o nome do Senhor e se contaminar com o Astarote, com outros deuses, deuses dos Baals e Beuzebus de outras nações, como principalmente dos Amonitas e Moabitas? Será que isso veio de Deus? Esse amor veio de Deus? Uma vez alguém disse a mim que estava amando um outro homem que não era seu esposo, e eu disse, mas isso não pode, está errado. Ela disse, mas é amor, o amor não vem de Deus. Não, esse amor aí não vem de Deus. Esse amor aí é um amor pecaminoso, esse amor aí não é um amor legítimo. Então, cuidado com a palavra amor, porque eu já expliquei no início, você pode pegar as primeiras lives sobre esse assunto. O amor aqui pode ser um amor carnal, pode ser um amor sexual, o amor eros, pode ser o amor filho, pode ser o amor às condições financeiras de mamon, pode ser todo tipo de amor. Mas o amor ágape é um amor verdadeiro e esse é impossível que você dê a todas as pessoas. Não, você pode amar filho a todas as pessoas, mas amar ágape a todas as pessoas é muito difícil. Cada homem tem a sua esposa. Deus fez uma Eva para o Adão. Deus fez uma Eva para o Adão. A ideia de ter várias mulheres vem de Caim depois do pecado. E isso vai atravessar gerações, vai pegar os homens de Deus da Bíblia, mas Deus nunca disse que aprovava esse tipo de coisa, de um homem ter várias mulheres. Então cuidado com esse negócio de hoje eu amo, amanhã eu não amo mais, porque isso é ser leviano. Então não venha com essa história de dizer que é amor. Amor é um amor que se sustenta, é algo que tem racionalidade, é algo que tem a ver com razão, com conceito racional, certo? Então cuidado, que a palavra amor está sendo usada de forma errada. Então muita gente diz, não, eu amo isso, eu amo aquilo, adorei isso, adorei aquilo. Não, você não adorou nada, você só pode adorar a quem recebe adoração, e esse é somente Deus que recebe adoração. Então, letra 11 eu coloco aqui, namoro também é pecaminoso quando ele não é somente uma questão de fé. Então, é interessante isso aqui, o apóstolo Paulo coloca isso para que nós analisemos que as questões ligadas à fé são de suma importância. E ele coloca com relação ao julgo desigual, como é que eu vou amar uma pessoa, como foi o caso de Salomão, que amou mulheres que adoravam a outros deuses, a ponto dele, Salomão, fazer sacrifícios a outros deuses, que ele mesmo foi ensinado a rejeitar, que ele mesmo foi ensinado desde pequeno a não aceitar, a não reverenciar esses deuses, mas por causa desse amor leviano, desse amor doentio, desse amor diabólico que ele tinha por essas mulheres, ele se deixou levar a ponto de adorar os deuses dessas mulheres, né? Então, cuidado, que as coisas precisam ser analisadas de acordo com a vontade de Deus. Deus é quem comanda. Então você não pode sair por aí amando todo mundo, achando que isso é de Deus, porque isso é sem vergonhice.
certo? E cuidado quando você sai para passear sem ter uma meta definida, sem ter um alvo definido, você sai sem rumo, porque isso pode ser um grande problema. E eu destaco aqui para vocês Gênesis capítulo 34, do versículo 1 em diante, que fala a respeito de Diná. Embora a Bíblia sempre diga que eram 12 os filhos de Jacó, mas Jacó também teve filhas, e a mais importante delas é Diná. A gente não sabe a respeito de outras, também não sabemos quantas foram essas filhas que Jacó teve, mas no contexto bíblico só são citados os homens. Você já sabe disso, nós já falamos sobre isso aqui também, sobre a questão da mulher não ser contada. Na época desse contexto, as mulheres não tinham alma, a mulher não era contada como alma vivente, ela era contada como se fosse um animal qualquer, como se fosse uma possessão qualquer. Então ela era comprada. Veja que Jacó vai trabalhar 7 anos para comprar. Então a esposa era comprada do pai, né? Então não tinha o princípio da conquista, do namoro que nós temos hoje, né? Que é uma coisa que deveria ser preservada, mas infelizmente a sociedade atual já jogou fora essa questão do namoro, da paquera, da conversa, do entendimento, né? Do bate-papo, do jantar juntos, do tomar um café juntos, para poder colocar as coisas que estão no interior para fora. É importante que as pessoas falem, porque a Bíblia diz que a boca bota para fora o que está no coração. E a ciência diz que o ato falho é quando o indivíduo fala uma coisa que está dentro do seu intelecto, do seu pensamento, e ele não quer revelar. Então, o ato falho, ele acaba revelando quando fala. Então, veja que ciência e Bíblia combinam muito bem. Namorar inteligentemente é fazer a pessoa conversar. Quando a pessoa conversa, ela vai acabando colocando para fora tudo aquilo que ela pensa, né? Mas se você sai sem compromisso, vamos passear. E foi o caso de Diná. Veja que o texto fala que Diná, filha de Leia, que essa tinha tido com Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Então, ela não tinha muito compromisso, não tinha o que fazer, foi passear com as outras incrédulas para ir para o shopping, né? O shopping lá no deserto daquela época, né? E viu a Siquém, filho de Amor, o Eveu, príncipe da terra, e tomando-a, logo deitou-se com ela e a humilhou. Ora, veja só, no primeiro dia que ela conhece o camarada, ela já deita com ele. No primeiro dia que ela conhece o namorado, entre aspas, ela já deita com o namorado, e o namorado vai e despede ela, como quem diz, você é um objeto qualquer, eu só queria era usar teu corpo, agora vai embora, vai para lá. Mas, infelizmente, né, as coisas têm repercussão, né? Toda ação gera uma reação, e aí as coisas assim. Se pegou a alma de Diná, filha de Jacó, e amando a donzela, foi-lhe afetuosamente. Então disse Siquém a Amor, seu pai, consegue-me esta donzela por mulher. Ora, já que ouviu a Siquém, que havia contaminado a Diná, Jacó ouviu, perdão irmãos, eu li errado aqui. Ora, Jacó ouviu que Siquém havia contaminado, olha o texto como diz, contaminado a Diná, sua filha. Por que contaminado? Ele dormiu com ela antes do casamento, ele dormiu com ela e a expôs publicamente, ele mandou ela embora, sem mais nem menos. Então o que ele fez era muito cruel, muito terrível, o que não se podia fazer, e Jacó ficou indignado com essa história, certo? Entretanto, estavam seus filhos no campo com o gado. Calou-se Jacó até que eles viessem. Versículo 6. Amor, pai de Siquém, saiu a fim de falar com Jacó. E os filhos de Jacó vieram do campo e logo souberam do caso. E entristeceram-se e iraram-se muito, porque Siquém havia cometido uma insensatez para seu pai Israel, deitando-se com a filha de Jacó, coisa que não deveria fazer. Consequência, o que vai acontecer? Aqueles homens vão tentar fazer um pacto com os filhos de Jacó, e os filhos de Jacó vão invadir a cidade depois que eles se circuncidam. Eles aceitam circuncidar todos os homens,
para aceitar o Deus de Jacó. E quando todos estão circuncidados, os irmãos de Diná vão lá durante a madrugada e matam a todos eles, né? Então veja que coisa terrível, uma simples passear de uma jovem com suas coleguinhas no shopping e acaba trazendo uma tragédia que envolve os irmãos, envolve os pais, envolve assassinato, envolve crueldade, envolve tantas coisas. Por quê? Porque simplesmente a menina não soube, né, arranjar a amizade certa para passear, e foi passear com as filhas da terra, como diz o versículo 1 do capítulo 34. Então vejam que a Bíblia está cheia de exemplos. A Bíblia tem resposta para tudo que a gente queira analisar a respeito de todos os tipos de comportamento humano. E essa Diná, infelizmente, acaba cometendo essa torpeza de sair e se deixar levar por este rapaz que era príncipe. O príncipe encantado, depois que beija vira sapo, né? Tem muito príncipe encantado por aí que não é príncipe não, é demônio puro, certo? Então cuidado, é muito mais negócio você beijar um sapo e virar príncipe do que você beijar um príncipe e depois descobrir que é sapo. Então cuidado, não se deite com o primeiro que aparece, não se dê, se preserve para a tua honra, a honra da tua família e honra de todos os teus irmãos, certo? Então é importante também você entender a respeito desses contextos que nós estamos falando. Muito bem, queridos. Uma outra coisa que eu queria tocar com vocês é a questão do noivado. É muito comum a gente encontrar casais que dizem, vamos ficar noivos. E aí anunciam, fazem lá aquela festinha, um bolinho, não sei o quê, bota anel um no outro, e acham que aquilo ali já é uma liberdade para o sexo. Já acham que aquilo ali já é uma forma de dizer para a sociedade, agora estamos noivos, podemos sair à vontade, fazer o que a gente bem entende. E não conhecem o conceito bíblico do que é estar desposado, estar compromissado. O noivado nada mais é do que um compromisso assumido publicamente, geralmente diante de um sacerdote, para que a coisa seja feita diante de Deus, né? E ali sejam trocadas as alianças e sejam feitos votos aos pais. Então é importante que o rapaz diga algumas coisas ao pai da moça e que a moça diga algumas coisas aos pais do rapaz, para que ali seja feito um compromisso público, porque isso é noivado. Noivado não é simplesmente botar uma aliança na mão e sair para o primeiro hotel que aparece. Não, isso não é noivado, isso é pouca vergonha. Pouca vergonha a gente vê em todo lugar, vê nos filmes, vê nas novelas, né? Basta ligar aí a televisão que você vai ver porcaria. Mas olha o que diz Números 30. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou jurar ligando-se com obrigação, não violará sua palavra, segundo tudo que sair da sua boca, fará. Também quando a mulher, na sua mocidade, estando ainda na casa de seu pai, fizer um voto ao Senhor e com obrigação se ligar, e seu pai souber do seu voto, e da obrigação que ela fez de se calar com ela, então todos os seus votos serão válidos e toda a obrigação que se livrou será válida. Mas se seu pai vedar, no dia que souber, todos os seus votos se perderão. Então veja, é importante estar na presença dos pais, o noivado tem que ser na presença dos pais, porque tem que ter o consentimento dos pais, a bênção dos pais. É muito importante. E o que nós estamos vendo hoje, casamento que custa a separação. Na época bíblica, casamento era para unir famílias. Na época grega, casamento era para unir famílias, para unir reinos. Sabe por que Salomão casou com a filha de Faraó? Porque Faraó era uma potência muito grande, Egito era uma potência muito grande. Então, através do casamento, essas duas nações ficaram amigas. Então, o casamento com a filha de Faraó foi um casamento estratégico para que o fruto desse casamento, o filho, pertencesse aos dois reinos e pudesse ser um príncipe que unisse as duas nações. Então, o casamento tem a ver com unidade, com a união de famílias. Duas famílias agora vão se unir por um casal. Então, os pais do rapaz vão se unir também aos pais da moça e formarão uma grande família. Infelizmente, não é isso que nós estamos vendo. Hoje, o casamento é feito e é uma
completa desarmonia na família. Um acaba desprezando e o outro não tem mais contato. Muitos rapazes se casam depois, não deixam mais a moça ter contato com os pais, ou vice-versa, a moça não quer mais, começa com ciúme da mãe do rapaz, e aí obriga ele a não ir mais. Infelizmente é um inferno. Muitos casamentos se transformam na desunião da família. Então, quando um casamento estiver desunindo a família, ele não veio de Deus. Essa união precisa ser restaurada em Cristo, para que as coisas certas aconteçam e para que a comunhão familiar possa reinar nesta verdadeira família. Se há uma família, tem que haver unidade, porque como essa criança que vai nascer dessa família vai tratar os avós? Como é que essa criança vai poder chamar alguém de avô se ela não tiver contato com o avô, com a avó? Dos dois lados, é importante que tenha contato com os dois lados. Então é importante que você entenda que todos os votos feitos para um noivado são votos de sinceridade para o futuro, não é apenas para ter liberdade sexual, certo? E cá para nós, com a pouca vergonha que está hoje, noivar para quê? Já que está tudo liberado, a pouca vergonha está total. Então, que os noivados sejam dignos diante de Deus e dos homens e as famílias para se unirem. É importante isso, que haja essa conversa entre as famílias dos noivos, para que tudo dê certo. Queria tomar também Mateus capítulo 1, versículos 18 e 19, que fala a respeito de José com Maria. Veja que o texto não diz que eles eram noivos, porque a palavra noivo não existia, mas eles eram já desposados. Então o texto vai dizer assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com Jacó. Veja que desposar aqui não é casada, não é já dormindo junto, não. Desposar é no sentido de estar com o pacto feito, com a aliança comprometida. Havia feito já uma aliança entre as duas famílias. E eles só estavam esperando o dia para o casamento. Então, na expressão de hoje, José e Maria eram noivos. Por isso que ela não tinha como ficar grávida, porque se ela ficasse grávida, José seria desonrado por ter ultrapassado o limite. Ele só poderia usá-la sexualmente depois do casamento, para que ele a honrasse a família dela. Entretanto, ela fica grávida de repente, e o que acontece? Ele fica apavorado, ele diz: poxa vida, o que vai acontecer? Ela está grávida e não fui eu, então ela me traiu. E esse sentimento que ele vai gerar no coração dele de traição da mulher, quando que ele não tocou, porque ainda era noiva. E ele diz: poxa vida, mas eu também não posso dizer publicamente que essa criança não é minha, porque senão eles vão apedrejá-la. Ela vai ser morta por adultério, porque ela já tem um compromisso comigo. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou abandonar tudo, eu vou fugir para um outro canto, que aí todo mundo vai botar a culpa em mim, mas ela pelo menos não vai ser apedrejada e a criança não será morta. Foi o que pensou ele, né? Em todos os seus contextos. Mas nem sempre aquilo que a gente pensa é a verdade, né? Então, voltando ao texto, ora, estava desposado de José antes de se ajuntarem. É muito importante essa expressão aqui, antes de se ajuntarem, ou seja, não se deitavam juntos, não haviam concebido o casamento. Então ela se achou concebido pelo Espírito Santo. E como José, seu esposo, era justo, e não queria a infamar, intentou deixá-la secretamente. Então hoje, nos nossos dias, vejam que a intenção dele era sair fora e receber a culpa. Mas aí o anjo aparece e diz: não, José, pode voltar, porque essa criança vem do Espírito Santo e tal. E ele aceitou com muito carinho, com muito prazer, a vontade de Deus. Então nos dias de hoje, podemos dizer que Maria e José eram noivos, certo? Estavam no sentido de um compromisso de casamento, mas ainda não se ajuntavam, não dormiam juntos, não deitavam no mesmo leito, não praticavam sexo. O texto comprova isso nas entrelinhas, nos contextos do próprio texto. Então, o motivo de José pensar que ele precisava deixar Maria secretamente, é para não querer depreciar a moral dela, ele assumir a culpa e fugir, né? Mas Deus não deixou, fez com que ele voltasse, e ele então acaba casando realmente com ela. Pelo fato de não saber que a criança era filha do Espírito Santo, ele achava que Maria tinha traído ele, certo? Então,
todo esse contexto tem que ser de acordo com a vontade de Deus, com a permissão de Deus. Um noivado tem que ser dentro dos critérios divinos, da vontade de Deus e de tudo aquilo que Deus estabelece como regras e fé e base para a nossa vida. É importante você aprender com a Bíblia. Não basta botar uma aliança no dedo. Então, Deus tem que participar disso. Seus pais têm que participar disso. A família tem que participar disso. Você faz parte de uma família. E agora você está trazendo alguém para dentro da sua família. Então, quando as minhas filhas se casaram com dois rapazes excelentes, que são o pastor Márcio e o presbítero Tiago, esses dois rapazes maravilhosos passaram a ser meus filhos. Agora eles são meus filhos também, assim como minhas filhas passaram a ser filhas dos pais deles. E uma coisa que eu fiz questão de dizer publicamente no dia que eles estavam começando o namoro, fiz questão de dizer aos pais: vocês agora têm que se comprometer de ajudar a união deles dois. Nós, como velhos, não podemos atrapalhar essa união. Aquele que se intromete na união de um casal, ele responde diante de Deus. O texto sagrado diz que ninguém separe aquele que Deus ajuntou. Se Deus uniu, quem pode separar? Aquele que tentar separar está agindo para o diabo, está agindo contrário às leis de Deus. Então você que está orando aí para um casamento não dar certo, converta o teu coração, vai aceitar Jesus de novo e vai esperar em Deus para que Deus te abençoe, porque deixa quem é dos outros. Se a mulher é dos outros, não é sua. Se o homem é dos outros, não é sua, não é seu. Então, nada desse negócio está esperando. Uma vez uma pessoa me pediu oração: pastor, ora por mim que eu estou esperando uma bênção. Bênção, tá bom, irmão, vamos orar. Mas que bênção é essa que a irmã está querendo? Não, é um mistério. Que mistério? Que mistério é esse? Não, aí depois ela me disse que ela era apaixonada por um homem casado e ela estava orando para que a mulher morresse logo para ela poder casar com o cara. E o cara também prometeu para ela que se a mulher morresse, ele casaria com ela. Quer dizer, um bando de sem vergonha dentro da igreja, orando e pedindo oração para os outros. Agora tu vê, que bando de canalha, né? Então é importante a gente entender que as coisas são dessa forma para que a gente aprenda com a palavra de Deus. Ela tem resposta para tudo. Então, se você quer unir-se a uma pessoa, essa pessoa agora vai fazer parte da sua vida, vai fazer parte do seu dia a dia, vai fazer parte dos seus sonhos, vai fazer parte das suas realizações, das suas metas. Então, é importante que essa pessoa seja muito bem examinada. Assim como a gente examina um sapato, assim a gente examina uma roupa quando está comprando, quando examina uma joia quando está comprando, a gente tem que dar valor àquilo, porque custa o nosso dinheiro, muito mais a pessoa que vai dormir do nosso lado, que vai viver com a gente o resto dos nossos dias. Porque o casamento é até que a morte nos separe. Esse negócio de casa separa, isso é coisa do inferno, não tem a ver com Deus, certo? Então é importante que a gente aprenda isso. Na quinta-feira que vem eu vou voltar para a gente falar sobre alguns conceitos básicos para um casamento verdadeiro, certo? É importante a gente entender alguns conceitos, né? Porque o casamento foi criado por Deus. E aí? Deus simplesmente botou Adão e Eva lá e disse: pronto, não me meto mais, o que vocês fizerem está bem feito? Ou Deus, em algum ponto, deu algum propósito, algum ensino, alguma forma da gente saber quais são os desejos certos e os errados, quais são os comportamentos certos e os errados. O nosso propósito nessa página é satisfazer algumas dúvidas, e essas dúvidas que estão sendo satisfeitas aqui nesse estudo têm respeito a muitas perguntas que foram feitas a respeito de namoro e noivado. E vamos seguir com o casamento, dando algumas pinceladinhas também na importância de um casamento feliz, de um casamento sólido, para que toda a família seja sólida. Se o casamento é sólido, a família vai ser criada com solidez, os filhos serão amados, porque um homem só ama os filhos da mulher amada. A mulher só ama os filhos do homem amado. É impossível. Agora, paixão não ama ninguém. Paixão mata, em nome de um amor que no fundo não é amor. O que você vê aí, matou a filha do marido, isso é terrorismo. Essas pessoas são doentes mentais, nada tem a ver com amor. O amor não, o amor é capaz de amar até aquele que lhe faz mal, certo? Então, o amor é indescritível, é fantástico. Então nós vamos falar sobre o casamento na quinta-feira e eu espero que você esteja gostando desse nosso estudo.
Coloque aí suas dúvidas, suas perguntas. É importante que cada um de vocês que estejam ao nosso alcance se inscreva no nosso canal no YouTube, PR Jorge Videira, e também coloque suas ideias, seus pensamentos, suas sugestões para todos nós, certo? E você que está com problema no seu casamento, na sua união, está ainda pensando se vai namorar, se não vai, se a pessoa certa é essa ou não, vamos orar por você nesse momento. Quero que você feche os teus olhos e vamos agora pedir a Deus que abençoe as famílias do nosso país e também do nosso planeta, principalmente das nossas igrejas, que são famílias que precisam ser abençoadas, porque a palavra de Deus a Abraão foi: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a bênção tinha que começar pela família de Abraão. Infelizmente, Abraão não entendeu bem o pacto de Deus e a família de Abraão acabou se dissipando em vários filhos e várias outras ideias e vários outros comportamentos, e acabaram ficando inimigos uns dos outros, e a família se destruiu por completo. Hoje você vê os árabes matando-se uns aos outros, e os judeus também no meio dessa confusão toda, porque são todos filhos do mesmo pai, que não entendeu o projeto de Deus de ter bênção na família, para que a família fosse a bênção para toda a sociedade. A tua família pode ser bênção em toda a sociedade que você convive. A tua família pode ser a bênção para a igreja, a bênção para todos os teus vizinhos. Tua família pode ser aquele ícone de representatividade divina naquela sociedade. Basta você querer isso. Então entenda o que eu estou te dizendo, é importante. Importante não é para a igreja falar língua estranha. Importante é ter uma família sólida na presença do Senhor, vivendo com fé e tendo a mão de Deus protetora sobre a casa de cada um. Então, que a mão do Senhor esteja sobre a tua família agora. Feche os teus olhos e vamos orar para que Deus abençoe a tua família. A família está acima de tudo. A família tem a ver com Deus, a família tem a ver com Bíblia. Sem família não existe mais nada. Sem família não há sociedade. Sem família não existe amor, sociedade não existe nada. Porque tudo está baseado na família, certo? É o amor de um casal que segue em frente, forma uma família, e essa família cresce, daqui a pouco vem os netos, os bisnetos, tudo em torno de uma família. Então é importante que você saiba escolher muito bem, é importante que você saiba preservar a sua família, e Deus vai te abençoar também. Feche os olhos agora e vamos lá. Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos pela bênção de estarmos aqui mais uma noite, podemos pregar a tua palavra, ensinar um pouquinho da tua palavra. Ó Senhor, muito obrigado por ter passado esse nevoeiro que passou na minha vida, as febres terríveis que eu tive, as agonias por causa dos males que eu estava sofrendo, mas a tua mão foi comigo e graças a Deus tudo passou. E agora estou de volta, podendo trazer a tua palavra, e abençoa também aqueles que estão ouvindo. E agora, Senhor, em especial, as famílias daqueles que estão nos ouvindo, Senhor, abençoa essas famílias, que possa haver harmonia dentro dessas casas, que cada casal possa se entender. Ó Senhor, que haja respeito nesses casais, que haja convivência nesses casais, que haja amor, sinceridade, que haja, Senhor, uma completa conexão espiritual entre pai, mãe, filhos, os avós, para que tudo aconteça, Senhor, em harmonia com o Teu Espírito Santo. Repreende a fúria do diabo, Senhor, que tenta destruir a família. Repreende a fúria desse mal que está sobre o nosso país, tentando depreciar o Teu nome, tirar o Teu nome. Estão querendo agora tirar o nome do Teu Filho como marco na sociedade entre antes dele e depois dele. Todo o mundo foi marcado entre antes de Cristo e depois de Cristo, e agora vem uns loucos aí tentando mudar essa questão, insinuando que antes de Cristo e depois de Cristo seria um conceito apenas religioso, quando não é, Senhor. A tua vinda ao mundo, Senhor Jesus Cristo, teu Filho que veio ao mundo, veio para marcar realmente a história da humanidade entre antes dele e depois dele. E nós que estamos aqui agora queremos, Senhor, pedir a tua bênção, porque esses ensinamentos malignos, maliciosos,
diabólicos estão entrando na cabeça das crianças, estão entrando na cabeça dos jovens e estão fazendo com que muitos se desliguem de suas famílias. Ó Senhor, que a família seja preservada, que nós possamos respeitar a Tua palavra, respeitá-lo como Deus e respeitar a nossa família amada. É o que nós te pedimos agora. Abençoe essa família que está agora em agonia, que está agora passando luta, que está agora passando por problemas que estão causando tristeza. Resolva, Senhor, os problemas dessa família, para que haja bênção sobre esta casa, para que haja a Tua unção a cada dia, em nome de Jesus. Muito bem, queridos.